Paz do Senhor, irmãos. Estamos hoje na nossa 8ª lição da EBD. Sejam bem-vindos. Aquele que não é inscrito, lhe convido a se inscrever no nosso canal, AD Belém Itapira, e ativar o sininho, dar um like. Isso nos ajuda também. A lição da nossa EBD hoje é a lição de número 8, que tem por título O Ministério de Evangelista. O textual da lição diz assim: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, versículo 5. A verdade prática diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe, eu lhe convido a acompanhar comigo na sua casa, onde você estiver. Se você tiver sua Bíblia, pode acompanhar comigo. Está registrado no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 35, e Efésios, capítulo 4, versículo 11. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4:11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Vamos entrar agora na nossa introdução para darmos continuidade à lição. A introdução diz assim: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho, e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Estudamos algumas lições passadas sobre dons espirituais e entramos já há 2 domingos estudando sobre dons ministeriais. Estudamos primeiramente sobre apóstolos, em segundo lugar profetas, e hoje vamos estar falando sobre evangelista. O primeiro tópico da lição diz assim: Jesus envia os 70.
Primeiro subtópico. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos, ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Já dando início a esse primeiro tópico, já vemos a responsabilidade de um evangelista, daquele que é enviado a proclamar o evangelho de Cristo, seja como apóstolo ou como evangelista. Primeiro, ele não pode falar de si mesmo. Eu não posso falar de mim mesmo, porque a mensagem não é minha. A mensagem é de Deus. E a lição vai dizer assim que ele não pode falar de si mesmo e nem tampouco trazer uma mensagem própria. Nós entendemos, aqueles que levam a mensagem, aqueles que estudam, aqueles que estão na frente de algum trabalho, seja como professores, seja como presbíteros ou pastores, que têm a função do ensino, é lógico que todos nós devemos orar, consagrar a nossa vida, estudar a palavra de Deus, mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, mas ao transmiti-la, devemos orar a Deus para que a mensagem venha de Deus a nós. E lógico que, com o nosso conhecimento, a mensagem vindo do céu é mais fácil para proclamá-la. Mas eu não posso falar de mim mesmo, e nem tampouco trazer uma mensagem própria minha. A mensagem é de Deus e eu devo falar exclusivamente de Deus. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. A seara realmente é grande. Poucos são ceifeiros. Muitos poucos, têm o desejo, querem se aprofundar no conhecimento da palavra e querem trabalhar no âmbito do ensino da palavra, esclarecendo o Evangelho, conclamando o Evangelho. E muitos poucos querem. Mas Jesus já advertiu isso no ano passado. Assim que ele envia os 70, e ele diz isto: a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Rogamos, pois, ao Pai da seara que envie obreiros para a sua seara. Você que me ouve neste vídeo, nessa escola bíblica dominical, devemos buscar de Deus. E esse convite é estendido a você também, no intuito de aprender a palavra de Deus, orar, consagrar e ser usado, ser um instrumento de Deus na obra, na seara. Jesus te convida para vir como obreiros na sua seara. A seara é grande, poucos são ceifeiros, poucos são os obreiros, mas ele continua rogando ao Pai que envie obreiros para a sua seara. E, lamentavelmente, muitos
que vieram ou que estão vindo desviam um pouco, saem do foco de Cristo, do foco do Evangelho. Acabam pregando a si mesmo ou inventando doutrinas para atrair pessoas. Acabam trazendo mensagens que não são mensagens diretas de Deus. Criam organizações, criam igrejas, enfim, distorcem o Evangelho e acabam trazendo erros, heresias, modismos, enfim, pregando a si mesmo, pregando o Evangelho que não é o Evangelho que Cristo realmente trouxe. Lamentavelmente, diz a lição, mas que venhamos a ter compromisso com a obra e com o Evangelho de Cristo. O segundo subtópico diz assim: enviados para o meio de lobos. Proclamar o Evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Jesus ele nos convida a pregar o Evangelho, a vir para a obra, mas ele também nos adverte que não será fácil. É como ovelhas enviados para o meio de lobos. O comentarista fala de perseguição. Nós estamos vendo, acompanhamos na história, quantos cristãos morreram defendendo o Evangelho de Cristo, defendendo a mensagem do Evangelho. Estamos acompanhando perseguições no mundo hoje. Realmente, aqueles que se lançam, que querem ser usados, que aceitam um convite, eles vêm para Cristo. E quando são enviados, muitas vezes sofrem até com a própria vida, morrem, né? Por causa do Evangelho. Em se tratando de galardão, não tenho o que falar, né? Lógico que eles serão bem recompensados por isso. Mas Jesus advertiu que a seara é grande, poucos são ceifeiros, mas também muitos serão enviados, e eles serão ovelhas no meio de lobos. E porque a rejeição é muito grande. O comentarista falou sobre religiões anticristãs e fundamentalistas, pessoas sectárias, inflexíveis, violentos, extremistas religiosos, acabam por perseguirem, torturarem, matarem cristãos, acabam matando cristãos porque eles têm uma ideia já formada, eles já têm a sua ideologia formada e acabam rejeitando o Evangelho de Cristo. Mas não podemos desanimar diante disto. O Senhor nos chamou para uma obra e como obreiros de Cristo devemos levar adiante a palavra do Evangelho. Aceito ou não, sendo rejeitados ou não, devemos levar avante o Evangelho de Cristo. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas, naquele momento,
Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. O dono do milagre é Cristo, o dono do milagre é Deus. Os discípulos se maravilharam porque os demônios se sujeitaram a eles pelo poder que a eles foram concedidos. Talvez não entendiam que não é um milagre em si, mas a salvação da alma, o nome escrito no livro da vida. Milagres acompanham, porque o poder está em Cristo Jesus para a realização deste milagre. Quando você prega a palavra de Deus, quando você anuncia o Evangelho de Cristo, os sinais acompanham a palavra de Deus, porque a vontade dele é dele, ele faz a obra, e é lógico, capacitados pelo Espírito Santo, é lógico, curas vão acontecer, maravilhas de Deus vão ocorrer, demônios vão se submeter à palavra de Deus, mas tudo para a honra e glória de Deus. O importante é ser salvo em Cristo. O importante é estar fazendo a vontade de Cristo, estar dentro da vontade, da palavra de Deus, obedecendo o Evangelho de Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que o comentarista diz aqui nesse tópico, no subtópico 3 do primeiro tópico. O segundo tópico da lição vai falar sobre a grande comissão. Primeiro subtópico, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Interessante que nesta ordem, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está também assim escrito: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É uma responsabilidade, e é responsabilidade do evangelista, além de transmitir a palavra, mas fazer com que a pessoa entenda a palavra e fazer com que a pessoa sinta o desejo de praticar a palavra de Deus. Este já é um dos pontos importantes, né, para um evangelista. Ele prega a palavra com ousadia. O milagre acompanha. Ele esclarece a palavra. Ele convence as pessoas. E ensinando-as a guardar todas as coisas. Não é somente milagres. Milagres faz parte. Mas é chamar a igreja, chamar os discípulos de Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo, para a maturidade cristã, para o conhecimento da palavra, para o crescimento espiritual. O segundo subtópico vai dizer: o mundo está dividido em dois grupos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui, o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo
ou não no Evangelho. Olha o que o comentarista diz, e é muito interessante. Há dois grupos de pessoas, o que crê e o que não crê. Então, o Evangelho tem que ser pregado com ousadia, com graça, com conhecimento. Mas a transformação da vida não vem pelo pregador, não vem pelo evangelista. Quem faz a obra é Deus, é Cristo, é seu Espírito Santo. Mas aquele que crer será salvo, e o que não crer será condenado. E diante disto, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre. O evangelho tem que ser pregado a todos, ao mundo todo, independente de sexo, nacionalidade, raças, ele tem que ser pregado. E ele alcança o mundo. O evangelho é para alcançar o mundo. O mundo é o campo. E o evangelista é aquele que proclama, então, a palavra com ousadia, vai em busca dessas almas, esclarece a palavra, convida as pessoas para o arrependimento, para mudança de vida, mudança de caráter. Enfim, ele é um obreiro na seara do mestre, importantíssimo, diante do ensino da palavra. A grande comissão hoje, terceiro subtópico, a tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há religiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Isto é alarmante. Isto preocupa, porque estamos em meio a uma guerra, em que muitos, por não aceitarem o cristianismo, por não terem a Bíblia como sua única regra de fé e prática, acabam vindo contra o Evangelho, infiltram-se no meio da igreja. Isso, nós vamos ter influência da mídia, da internet, enfim, de vários meios de comunicação, onde a propagação de erros é grande. E muitas vezes, aqueles que estão na igreja, que estão firmes com Cristo, que deveriam estar alimentando-se da palavra, estudando a palavra, comendo a palavra, acabam aderindo a esses meios e dando ouvidos. E com isto surge o esfriamento espiritual, surge o distanciamento. E quando menos se espera, a pessoa já está fora, não tem mais forças. Por isso se faz necessário e urgente hoje obreiros, para que venham para a seara, para lutarem em favor do reino de Deus, em favor do Evangelho de Cristo, para irem em busca destas almas e trazê-las de volta para Cristo. O ministério de evangelista também é interessante porque ele convence através do Espírito Santo de Deus, através da ação de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, ele convence o pecador, ele explana a palavra
de uma forma tão direta, tão profunda, que ela acaba convencendo o pecador do erro. Se faz necessário o ministério de evangelista na igreja para que realmente o evangelho de Cristo alcance vidas e vidas sejam transformadas pelo poder do evangelho. Nós vamos falar agora no terceiro tópico da lição, mais especificamente sobre o dom ministerial de evangelista. E é interessante e peço para que você preste atenção nisso. O primeiro subtópico vai falar sobre o conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Olha que interessante. Ele tem paixão pelas almas. Ele almeja a salvação das almas. Ele ora. É o foco do evangelista. Salvação de almas. E ele busca da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Entende? Ele convence através da sua unção, através do seu conhecimento, porque ele busca mensagens inspiradas em Deus, inspiradas por Deus. E ele não fala de si mesmo. Ele não tem mensagens próprias, mas ele fala diretamente do Pai. Ele busca esta mensagem. E, além de ter paixão pelas almas, ele se esforça porque ele quer convencer as almas. Ele quer trazer as almas para Cristo. E este papel é de suma importância e fundamental na igreja, nos dias atuais. A finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, ou do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Interessante é que, quando Filipe encontra com o eunuco, ele faz essa pergunta: entendes o que lês? E qual foi a resposta do eunuco? Como entender se não tem ninguém que me ensine? O interessante também é que Filipe, quando ouve isto, Filipe, ele está, primeiramente, ele ouve a voz de Deus e obedece à voz de Deus. Então, um bom evangelista,
é aquele que ouve e obedece. Segundo, Filipe está preparado para ensinar a palavra de Deus. Então, um bom evangelista, além de ter amor pelas almas, de pregar a palavra com eloquência, deve ter conhecimento, ele deve buscar aprimorar o seu conhecimento bíblico, estudando a Bíblia dia após dia. Enfim, meditando na lei do Senhor dia e noite. Como diz Salmo 1, né? Na sua lei medito de dia e de noite. O evangelista deve estar preparado para responder às indagações que podem vir de um pecador. Entendes o que lês? E o evangelista tem que estar preparado para, então, ensinar ao pecador o evangelho de Cristo. A conclusão da lição diz: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Que Deus em Cristo te abençoe. Foi bom estar com você. E medite nisto. O Senhor precisa de obreiros para a sua seara. E você pode ser esse obreiro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.